TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, minha gente, eu sou o Pablo Kling e esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano, direto aqui da TVC, a TV do Correio da Manhã. No programa de hoje, eu vou conversar com ele, que é médico cardiologista, professor adjunto, é também servidor público, ex-secretário municipal de saúde aqui da nossa Petrópolis e, acima de tudo isso, é um apaixonado por causas sociais e também pela nossa cidade. Paixão essa que herdou do seu pai, doutor Aloísio Barbosa, médico cardiologista também e que foi vereador por 2 mandatos aqui em Petrópolis, entre 1992 e até o ano de 2000. Então, vamos lá dentro do consultório conversar com o doutor Aloísio Barbosa Filho. Então viemos para dentro do consultório conversar com ele, doutor Aloísio Barbosa Filho. Doutor, primeiro de tudo, como é que estar cuidando do coração do petropolitano a vida inteira aí, e isso já de família, né? Pablo, obrigado aí pela oportunidade de estar podendo falar nesse programa maravilhoso, o Orgulho de Ser Petropolitano, porque a gente tem que ter orgulho mesmo da nossa cidade. E para mim é um orgulho maior por ter podido seguir a mesma especialidade que meu pai seguiu, que é a cardiologia. Então já venho acompanhando ele desde que ele tem a noção dele como médico, né? Que a gente, né, vai crescendo, vai vendo, e até o momento que eu escolhi a mesma especialidade, então estamos aí nessa luta já há bastante tempo. Teve influência dele direta nessa escolha? Pela medicina e pela especialidade da medicina? Não, por incrível que pareça, né, não teve. Acho que a influência maior mesmo é da convivência. De ver ele indo para o hospital, né, de roupa branca, chegando em casa, jaleco, a gente tendo aquele aprendizado. E acabou que eu falei, eu quero fazer medicina também. Então, foi mais isso, não teve ele, tanto que ele deixava. Até eu lembrava que eu conversava com uma outra coisa que eu queria, era ser piloto de avião junto. Essa é uma prova de que o exemplo conquista, né? Exatamente. O exemplo não só influencia, como ele conquista muito, né? E uma coisa que você falou que é importante, meu pai, ele não só deixava esse exemplo, como ele mostrava os ensinamentos no dia a dia. É igual ele... Hoje, às vezes, é engraçado que isso, o que mais orgulha, né? É você estar no hospital ou estar em algum local e as pessoas relembrar dele e falar que eu sou muito parecido com ele no modo de lidar com semelhante, com outro profissional, porque ninguém faz nada sozinho, né? A saúde é uma equipe multiprofissional, então o médico é uma ponta do todo atendimento, desde lá da recepção no hospital, maqueiro, enfermeiro, psicólogo, nutrição, todo o serviço administrativo. É tudo um conjunto que tem que funcionar, a engrenagem tem que funcionar. Exato. Antes da gente conhecer um pouquinho mais da tua história, tem algumas coisas aqui que eu quero conversar, quero saber um pouco mais sobre a sua experiência como secretário de saúde do município, quero saber sobre outros projetos, mas fazendo jus ao nome do programa, qual que é o seu principal orgulho de ser petropolitano? O principal orgulho é da gente morar na cidade imperial. Eu me sinto aqui que você vive numa cidade segura, numa cidade onde você pode criar seus filhos, onde você pode ter uma convivência familiar, você pode ter uma liberdade na rua e que a gente precisa renovar essa cidade, melhorar o setor econômico dessa cidade que está se perdendo. Alguma vez passou na tua cabeça, não, vou sair de Petrópolis, vou morar em outra cidade, vou para o Rio, vou para Juiz de Fora, vou para São Paulo? Não, já tive que ir ao Rio para estudar, mas nem cheguei a morar, subia e descia todo dia para fazer cardiologia, ou quando tinha plantão minha lá. E quando a gente tem que buscar alguma especialização, a gente chega até aí fora, mas não passou pela minha cabeça ir embora da cidade nunca. A minha vontade, a necessidade é ver a cidade crescer, ter oportunidade para cada vez mais
colegas de profissão e todo mundo poder crescer na cidade. Ó, gente, essa é uma prova de que realmente é apaixonado pela cidade. Subir e descer a serra todo dia, não pela serra, porque é uma das estradas mais lindas desse país. E olha que eu conheço muitas estradas desse país, principalmente do nosso estado, mas a condição que a Concer tem deixado essa estrada é questão de amar mesmo. Ou então de E é muita cansativo, necessidade. né? Porque você pega o trânsito, aí pega uma carreta tombada. Mas você fala a verdade, tem um momento que você está subindo a serra, você está chegando ali perto ali do Mirante do Cristo. Um pouco antes tem uma visão à esquerda, que tu vê o rio todo lá, de repente tu pega um pôr do sol dirigindo, aí você abaixa a janela, sente a brisa do ar, você fala que está na cidade A maravilhosa. gente já está com ar-condicionado natural. Subir na serra, você já desliga o ar-condicionado. Exatamente. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, você também é professor universitário. Isso. É engraçado que é uma coisa que aconteceu, né? Eu fui convidado, eu tinha uma paciente que era até um resumo rápido, uma amiga da minha mãe, estava internada, eu atendi. E aí um professor que acompanhava ela veio, me convidou, falou assim, gostei do seu atendimento, vamos conversar. E eles estavam precisando naquele momento. E eu sempre tive essa admiração pela FASE, que foi onde eu fiz, né? Hoje Unifase, na época era FASE FMP. Hoje é esse complexo de ensino que traz grande crescimento aí para a cidade, traz, né, emprego e traz oportunidade do jovem não precisar ir embora, poder estudar aqui. E é um orgulho maior poder ser um professor adjunto, né, de medicina dentro da faculdade onde me criou. Então, para mim, foi uma escolha assim. Também não teve influência do meu pai nem nada, mas quando eu falei para ele na época, ele ficou muito feliz. Então. Ele foi formado aqui também? Foi. Não? Meu pai foi da 4ª turma daqui. E é engraçado a história dele. Meu pai é filho de pedreiro e de dona de casa. Não tinha dinheiro para fazer a faculdade, como também não tinha dinheiro para fazer o pré-vestibular. E o meu avô era pedreiro, assim, trabalhava para a prefeitura. Então, às vezes, tinha uma obra, quando era o prefeito que ele ganhava, que ele apoiava, ele tinha obra. Quando não ganhava, não tinha obra. E ele trabalhou para um deputado federal na época. Agora vai me fugir o nome. E esse deputado, meu avô chegou e pediu ajuda para o meu pai. Então, ele bancou o pré-vestibular e ajudou a pagar o início da faculdade. E meu pai depois, quando entrou, meu pai dava aula de matemática, química, física, português, e além de... Ele foi torneiro mecânico, então, assim, é uma história grande. Caramba, que história. Essa parte eu também não sabia. Não, minha mãe era moradora da 24 de Maio, minha avó morava lá, eu frequentava muito, igual a minha avó no Alto da Serra, eu frequentava muito o Alto da Serra quando criança. Brincava lá, até frequento hoje, por causa ainda tem meu tio ainda mora lá. E a minha mãe era da 24 de Maio, subia e descia o morro a pé para ir estudar, como numa época que mulher não podia estudar. Porque meu avô não deixava ela estudar, mas como meu avô era cozinheiro de navio, ficava fora e não sabia que ela estava estudando. Que legal. Para ver como é que os tempos mudam, a gente vai evoluindo, né? Exatamente. E você falou do bairro onde foi criado ali. E hoje você mora em qual bairro? Eu fui criado muito no Alto da Serra, com a infância, convivi muito lá, ficava na casa da minha avó, passava o final de semana, jogava bola lá no terreno do Padre Francisco, da igreja de Santo Antônio. Ele botava a gente para correr, brigar, porque chutava aquela bola na janela dele, era terrível. E morava no Quissamã até uns 10 anos atrás, hoje eu moro em Nogueira. Nogueira. Bom, acho que ninguém que tenha mais de 30 anos aqui na cidade não conhece o Padre Francisco, né? Exatamente. O Padre Francisco era maravilhoso. Era uma pessoa muito querida na cidade, tinha um trabalho social muito forte. O Padre Francisco, assim, ele, para mim, era uma pessoa exemplar. Primeiro porque eu tinha um carinho, uma admiração por ele, não só pela atividade paroquial dele, mas pela amizade que ele tinha com meu pai. Meu pai tinha ele como um amigo verdadeiro e ele tinha meu pai como um amigo verdadeiro. E eu lembro que uma vez meu pai falou, meu pai estava doente em casa, Luiz, o Padre Francisco está internado. Eu falei, meu pai, eu vou lá, peguei o carro, fui lá ver o Padre Francisco. Aí eu fui lá, conversei, estava tudo bem, né? Fiz aquela visita lá, visitei ele estava ok, ia receber alta. Nessa você já era médico? Já, foi recente agora, quando ele esteve internado pela última vez. E meu pai foi em 2020 ou 2019, agora não me recordo. E essa amizade se mantinha sempre, então, até na parte da saúde, meu Padre Francisco sempre pedia ajuda ao meu pai estava lá. Na parte quando meu pai foi político, o Padre Francisco foi um braço forte dele. Importante. Já que falamos de pessoas queridas aqui, seu pai, sem sombra de dúvida, era uma pessoa muito querida, tanto que foi vereador por 2 mandatos, mas eu tenho uma pergunta especial sobre isso, mas eu vou deixar para o próximo bloco, porque a gente vai para o intervalo
rapidinho, são 2 minutinhos e a gente volta aqui com o programa Orgulho de Ser Petropolitano. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, diretamente da TVC, TV do Correio da Manhã. Hoje conversando com o Dr. Aloysio Barbosa Filho, que filho do Dr. Aloysio Barbosa, também cardiologista, e tiveram alguma experiência que podemos dizer em comum. São 2 servidores públicos, Exatamente. né? Dr. Aloysio Barbosa também foi vereador por 2 mandatos e o filho chegou a ser secretário de saúde, que eu não tenho dúvida que algo que seu pai deve ficar muito orgulhoso de onde é que ele esteja agora, lá de onde está olhando por nós, e falou assim, ó, fez um bom trabalho lá. E como é que foi esse desafio da Secretaria de Saúde? Então, durante uma pandemia, né? Então, Pablo, eu falando assim para o povo, né, tudo que está aí na sua audiência, eu vou falar. Foi um desafio que eu não imaginava, porque quando eu fui convidado, é engraçado que eu fui convidado pelo falecido amigo Maurinho Branco, era 2 de janeiro, estava fazendo um churrasco em casa, era 11h30 da noite, e a gente estava falando que teve aquela votação, que foi eleito o prefeito interino Ingo Rames. Falei, quem vai ser o maluco que vai ser o secretário de saúde no meio de uma pandemia, nessa confusão toda? Tocou o telefone. É impressionante. Tocou o telefone, era o Maurinho Branco falando. Aloysio, você me atendeu bem, vamos conversar, porque ele tinha ficado doente, teve um quadro, se não me engano, foi dengue ou Covid recente, agora eu não me lembro. Aí viram mais amigos que já tinha, ele falou, aceita ser secretário? O Ingo quer te convidar. Eu falei, não, amanhã eu vou ir conversar. E aí eu chamei a família toda, conversei com amigos mais próximos, pedi 24 horas para pensar realmente. Não consegui analisar, a gente não tem como analisar o futuro, né? Nem consegue analisar o hoje, né? E eu falei, foi um ano depois do falecimento do meu pai, então eu falei, eu vou entrar para orgulhar o nome dele e vou tentar fazer o melhor trabalho que eu puder fazer para também deixar meu nome na história, como um trabalho realizado como deve ser. E foi muito difícil. A esperança da vacina chegar de uma forma mais rápida, realmente, talvez uma ilusão de todo mundo, né? Porque o mundo todo estava querendo vacina, então a vacina veio em conta-gotas. Mas a gente conseguiu vacinar a cidade toda, foi exemplo de vacinação no estado, junto com a gestão aí do prefeito interino Ingo Rames. A gente conseguiu fazer, acho que um trabalho bem realizado. Inclusive, o Ingo Rames, que foi quem ele convidou para estar à frente da secretaria naquele período, né, no período que ele foi prefeito interino, hoje ele é muito bem cotado aí, parece que está em primeiro nas pesquisas para a Prefeitura de Petrópolis na eleição deste ano, muito em função do trabalho que apresentou principalmente na área da saúde. Você se sente orgulhoso por isso também? Muito, muito orgulhoso. Você sente um pouco responsável por essa boa aprovação da gestão dele? Responsável,
Não, mas eu sinto como participativo nessa boa resultado, porque, como eu te falei, eu sou uma engrenagem ali na frente. Então, a Secretaria de Saúde é muito ampla. É um problema que vem numa porta, chega ali, é muito difícil mas a gente conseguiu filtrar com toda a equipe, sentava, reunia. O Ministério Público sempre fazendo uma reunião, foi uma parceria do Ministério Público. A gente tinha debate toda semana, a questão da vacina, vamos ampliar, seguindo o Ministério da Saúde. Então, assim, foi uma engrenagem toda, então eu me sinto realizado, sim, mas não sou responsável sozinho. Tem toda a equipe da Secretaria de Saúde, todos os servidores que ajudaram, todos os funcionários RPA, todo mundo, desde quem estava no atendimento, foi o que fez a gente conseguir chegar no que a gente chegou durante a gestão. Agora, falando desse exemplo da Secretaria de Saúde, eu lhe pergunto sobre o exemplo dos 8 anos que seu pai foi vereador. O que você pôde aprender com ele nesse período? Esse foi um período que eu deixei de ver meu pai um pouco, não é como médico, né? Porque a gente via todo dia, então ele tinha uns outros dias que era médico, outros dias ele era político. O aprendizado que eu tive, assim, quando eu vi ele como político, é um cara que se dedicava à cidade, amava a cidade, amava cuidar dos mais necessitados, de criar oportunidade para aqueles que não têm oportunidade de conseguir chegar a um patamar de igualdade. Então, foi um exemplo para mim, como médico e como político, de honestidade e caráter. Eu sei também que você tem o sonho de criar um instituto com o nome dele, para que possa prestar ainda mais trabalhos sociais, serviços sociais. Fala pra gente um pouquinho desse teu sonho de realizar, esse sonho que você quer realizar, que é a implantação, a criação do Instituto Dr. Aloysio Barbosa. É isso aí. Esse sonho é um sonho que eu já venho conversando muito com os amigos, até já confidenciei para você no privado, né? Criar um Instituto Social Dr. Aloysio Barbosa, no bairro onde ele nasceu, onde ele foi criado, onde ele dedicou a vida dele como médico, como político. E hoje, se o bairro tem um hospital, foi porque ele lutou muito. Ele brigou como vereador, que o bairro merecia ter uma unidade, porque alguém que está no meio da serra, como é que vai chegar no centro, vai chegar lá no Alcide Carneiro, numa UPA, demorava. Então, ele tinha sempre essa preocupação. É verdade, foi no período que ele foi vereador, foi no governo do Leandro Sampaio, isso pegar aquele Hospital do Alto da Serra, né? É isso aí, foi briga dele. Então, esse instituto é para poder você ajudar aquela pessoa que tem uma dificuldade de alcançar, como pode buscar para fazer um curso, como pode conseguir para ter um cadastro para cesta básica. Então, essa é uma coisa que eu quero fazer em nome dele, com uma foto dele, gerar. Esse é o meu sonho. Bom, esse orgulho que você tem do seu pai pela profissão acabou lhe conduzindo também para a área da medicina e para a cardiologia. Esse orgulho que você demonstrou para a gente agora, que você tem também do trabalho dele como vereador, pode te levar a talvez uma possível candidatura esse ano, numa próxima oportunidade? Você tem também esse desejo? Tenho esse desejo, que eu quero levar o nome dele cada vez mais longe. Então, a minha ideia é perpetuar o nome dele e perpetuar esse trabalho e tentar fazer algo pela saúde e desenvolvimento econômico da nossa cidade, turismo, educação, que sem educação a gente não consegue fornecer saúde, não consegue fornecer desenvolvimento econômico, não consegue ampliar o turismo dentro da cidade. Então, assim, a cidade precisa desenvolver o turismo, porque o turismo vai ser a roda para gerar a economia dessa cidade. Exatamente. Agora, no setor da saúde, o que pode ser feito para que o governo municipal possa proporcionar mais acesso ou um acesso de mais qualidade para a população? Então, Pablo, hoje a gente tem bastante portas de entrada, de atendimento, de emergência. O que a gente está de necessidade na cidade seria portas ambulatoriais, que são portas para atendimento de consulta, né, de rotina, de ambulatório. Hoje isso falta um pouco, a população hoje não consegue consulta com especialista, demora muito para ter uma consulta com especialista, para realizar algum exame maior. Então, assim, a unidade básica é o que precisa ser melhor redirecionada. Então, se as unidades básicas tiverem um tratamento, uma atenção maior, acaba desafogando desafoga a emergência e desafoga o hospital, porque você trabalha na prevenção, no cuidado, né, do paciente. Se o paciente, por exemplo, portador de hipertensão, se ele não consegue ir lá no médico, ele não consegue fazer uma avaliação, ele vai deixar de tomar o medicamento ou não vai avaliar se essa pressão dele está mantendo alta. A pressão mantendo alta vai acarretar problema, como AVC, infarto. O problema muitas vezes a gente fala, né, em questão de saúde pública. O paciente tem um AVC, tem um infarto, às vezes o gestor, quando fala,
parece como se ele estivesse falando que o paciente está errado, né, de ter isso. Não. A gente sabe que cada um também, às vezes, tem a sua responsabilidade, tem a questão do vício, né? Às vezes a pessoa fuma, mas vício é difícil, igual o vício de droga, é um trabalho que precisa de acompanhamento multiprofissional. Mas esse paciente que sofre um AVC, ele é custo para o Estado. Ele é um custo elevado, porque ele ocupa CTI, ele ocupa leito de enfermaria, é medicamento, é tratamento. Então, assim, você tem que evitar que esse custo se eleve. Hipertensão arterial e diabetes não tratado pode levar à perda da função renal. Perda da função renal vai levar o quê? A hemodiálise, que é um custo elevadíssimo. Hoje está tendo um problema no Brasil aí de questão de clínicas de hemodiálise, devido ao custo tão elevado e o repasse do SUS é muito baixo. Então não está conseguindo manter e a gente está tendo uma crise grande aí de saúde renal. E essa prevenção é muito mais em conta do que esse tratamento? Muito mais em conta. Prevenção. Hoje a gente tem a lista de medicamentos que são liberados pelo governo, né? Como a receita pode ser de uma clínica privada ou de uma clínica ou de um atendimento do SUS. O paciente chega numa farmácia que é vinculada à rede de farmácia popular, ele consegue pegar o remédio de marca subsidiado pelo governo. Excelente. Nós vamos pegar mais umas dicas disso daí agora no próximo bloco, porque a gente vai fazer nosso último intervalo e a gente volta já já, daqui a 2 minutinhos, com o orgulho de ser petropolitano. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, mostrando para vocês pessoas que se destacam e que influenciam no cotidiano de nossa cidade e que possuem e que têm orgulho de ser petropolitano, esse que é também o lema aqui da TVC e do Correio Petropolitano, que é do Grupo Correio da Manhã. Hoje conversando com o doutor Aloysio Barbosa. Doutor Aloysio Barbosa, a gente já falou sobre a sua experiência na Secretaria de Saúde, mas eu preciso voltar e fazer mais uma pergunta, porque muita gente fala, às vezes, do atendimento de um médico que acaba sendo insensível, porque a gente entende que, às vezes, para o paciente é uma coisa gigantesca, mas que para o médico já é uma coisa corriqueira e como ele lida com aquilo todo dia, acaba tratando com mais naturalidade. Como que a sua experiência à frente da Secretaria de Saúde do município no período da pandemia afetou você profissionalmente e também pessoalmente? Profissionalmente, foi uma experiência nova, né? Eu não vinha nessa parte de uma gestão tão ampla, né? Que é uma gestão da Secretaria de Saúde, que é muito grande. Pessoalmente, foi uma outra experiência de vida, realmente, porque a gente estava vivendo um momento que era a pandemia, e a pandemia mostrou para a gente que, não é dizer que a gente não é nada, mas que a gente tem que aprender a dar valor ao que realmente importa. Então, que as coisas pequenas, que às vezes a gente briga, que a gente cria um atrito com o outro, com um familiar, com um amigo, a gente tem que aprender que a gente tem que dar mais valor à nossa vida, né? Então, não há necessidade de ser desse jeito tão ríspido com as coisas.
Mas eu, no meu dia a dia, como profissional, eu aprendi muito com meu pai a ter essa forma mais humana de tratar. Porque a pessoa que está procurando atendimento, uma dor de dedo para ela pode ser o fim do mundo dela. Para a gente que é profissional de saúde e conhece, aquilo realmente não é nada. Mas a gente tem que saber, ter a sensibilidade de entender a dor do outro, tratar e orientar. Então eu lembro que às vezes eu dava plantão na emergência, assim, a gente não pode questionar o colega, ver como cada um é criado de uma maneira, tem uma vivência de vida, né? Mas às vezes o cara reclamava que ia atender de madrugada uma gripe no plantão. É claro, às vezes você está no plantão, vai ter tanta coisa grave, mas a gripe para o paciente, cara, uma febre, né, para ele é uma coisa muito grande. Porque poderia tomar uma dipirona em casa, né? Mas a pessoa não tem esse conhecimento. Então, eu falo, não, cara, o cara não está gripado, vai lá, atende lá, dá um atestado. Não tem jeito, é normal. Entende de uma doença. A dor para um não é a mesma coisa que a dor. Né? Eu posso ter uma sensação de dor e você ter outra. Então, é tudo você saber compreender. Então, mas essa experiência de vida na secretaria foi muito grande para mim. Foi profissional, os pacientes queriam me matar aqui, porque quando eu falei para o prefeito interino, Ingo Ramos, eu falei, olha, eu não vou largar a medicina, porque a gente sabe que é uma gestão interina e minha vida é ser médico, mas tinha esse sonho da política junto. E aí eu falei, não vou largar, mas ó, as meninas da recepção da clínica, coitado, queriam me bater no consultório meu lá em Itaipava, porque eu atrasava sempre, né? Porque tinha reunião, tinha alguma coisa urgente acontecia, a gente estava presente. Então, se algum dia você for candidato e for eleito, não abandona a medicina também? Não abandona a medicina, e isso eu aprendi com meu pai, que não abandonou a medicina, mesmo sendo vereador 2 mandatos, e quando foi candidato a deputado também, tudo junto. Você acredita que falta um pouco de conhecimento sobre a gestão pública por parte dos vereadores, quanto o tema é saúde? Às vezes eles querem cobrar algumas coisas que sabem que não é possível, ou politicamente sabem que aquilo não dá para ser feito, ou não pode ser feito, mas ainda assim eles jogam na plateia, jogam no discurso lá da Câmara. Você acha que falta um pouco de conhecimento? Eu acho que o que tem que ter na cadeira legislativa tem que ter um representante da saúde sempre. Porque é a mesma coisa eu querer entender de uma parte de engenharia. Eu não vou saber falar, entendeu? Então, às vezes eu entendo quando tem uma crítica que a gente vê que não é uma crítica da forma mais correta, mas é uma crítica talvez por falta de conhecimento, de como funciona. Não é nada... Eu acho que é isso, tem que ter algum representante lá dentro. Isso colaboraria muito para o desenvolvimento das políticas públicas na área de saúde? Sim. E todo o Conselho Municipal de Saúde também, que é muito atuante, muito forte, né? Isso ajuda muito, tem que saber ouvir eles, que eles são importantíssimos. E uma pessoa que eu sei que você ouve bem também, que você tem uma relação bem próxima, que é o Dr. Luizinho. Sim. Que, inclusive, foi secretário de Saúde do Estado, agora está como deputado federal, exercendo o mandato lá em Brasília. E você tem uma proximidade com ele. Você aprende alguma coisa com ele nessa área, tanto na área de política quanto na área de saúde? Sim, a gente, na época, quando eu estava na frente da secretaria, foi um grande parceiro do município, ajudou muito. Principalmente quando a gente estava fazendo contato com o secretário estadual, precisava de material para vacina, chegava, ajudava na orientação de verba. E com o apoio dele, a gente conseguiu, junto com a gestão interina do prefeito Ingo Ramos, a gente conseguiu fazer uma coparticipação do Estado na UPA de Itaipava, que era uma coisa que ninguém dizia que era possibilidade de fazer, que era ter um repasse mensal do Estado que não tinha. Então foi o doutor Luizinho responsável por esse trâmite aí desse repasse? Exatamente. Isso foi assim, fundamental para diminuir com o desenvolvimento. O custo do custo do município. Do custo da fazenda, né, do município, porque vinha da fazenda direto. Não é de repasse federal nem estadual, né? Então o custo era direto do tesouro municipal. Mas com menos 400 mil vindo de lá, você podia investir em outras coisas. Infelizmente, durante a pandemia, foi um período que é um período muito difícil para todas as áreas, né? Todas as áreas da gestão da administração pública, porque muita coisa foi impedida de ser feita. Você, por exemplo, o próprio hospital, ou você prefere pintar o hospital bonito, ou você ter leito para internar o paciente que está morrendo na porta de emergência, porque vai explodir uma onda. Então, não se pensava, a única coisa que se pensava era ofertar leito
evitar transportar paciente de Petrópolis para fora de outro município, porque pelo Estado essa era a regra. Você tinha uma central de leitos, então para onde tivesse a vaga, a ambulância tinha que levar. E isso era um contato diário. Quando tinha um paciente que a gente estaria avisado o transporte que iria sair daqui e ia para lá, a gente ligava para a central, olha, não, tem vaga aqui em Petrópolis. Aí eles, até então a gente se remanejava. Até para a família do paciente é melhor para que ele possa fazer as visitas, o acompanhamento dentro do próprio município. Até por isso, e durante a pandemia, teve essa questão da visita foi um pouco suspensa, mas teve momentos que elas voltaram a ser liberadas. E tinha pacientes que estavam a longo prazo, porque tiveram sequelas da doença, né? E ficaram internados, precisando entubado muito tempo. Então, você ter a família presente para poder dar um carinho, isso ajuda na recuperação. Certo. Agora, mudando um pouquinho do assunto, já que estamos chegando ao final, a reta final aí do programa, você citou turismo, eu sou sabidamente apaixonado pelo tema. Qual o seu ponto turístico favorito aqui da cidade? O ponto turístico tradicional e um outro ponto que você acredita, tipo, esse não é muito turístico, no sentido de vir gente de fora para visitar, é frequentado mais por minhoca da terra, é mais por cria, mas que é um seu lugar favorito aqui também. Meu lugar favorito aqui é o Museu Imperial. Eu gosto muito de história, eu acho sensacional. A gente tem uma riqueza ali de cultura espetacular. Eu acho que tem que ser melhor trabalhado o museu, conversar, porque o museu vem de gestão federal, né? Então a gente tem que saber buscar isso ali. Comentando, aquele som e luz faz uma falta, né? Então, exatamente. O som e luz faz uma falta. Às vezes vinha a pessoa do Rio para vir assistir o som e luz, ficava hospedado para o dia seguinte. E aí, hospedado no dia seguinte, ele vai tomar um café na padaria do lado. O cara da padaria, ele consegue contratar mais funcionários. Mais funcionário, ele vai gastar mais na rua. Então, o setor turístico ele movimenta 52 setores da economia. Exato. Então, por exemplo, quando você fala que a pessoa ficou hospedada, tem alguém que trabalha na recepção do hotel, tem a camareira, tem alguém que trabalha na cozinha, tem depois alguém que trabalha na lavagem das roupas de cama. Ou seja, só dentro do hotel. Olha quantos empregos são gerados. Então, essa atividade é muito boa. Então, quando você tem um produto como era o Som e Luz, que fazia com que o turista pernoitasse na cidade, isso era muito bom. Muito bom. A gente sente falta dele. Sente falta. E o outro ponto turístico que eu gosto muito é de andar na Rua do Imperador, na 16 de março, você encontrar conhecidos, separar, tomar um cafezinho na padaria. Você ter aquela convivência de rotina de dia a dia, da gente diz um morador de interior, né? Exatamente. Vamos passear na avenida. Vamos andar na avenida, que é um ponto turístico. Né? Subir a Rua Teresa também. Subir a Rua Teresa, que precisa, né, voltar a ter o desenvolvimento para poder ter estímulo econômico ali. Muito. E outra, que eu acho que é o portão de entrada da nossa cidade, e é maravilhoso, e hoje o Sesc faz um trabalho, é o Hotel Quitandinha, né? Eu fico imaginando na época as auras do Joaquim Rola, que aquilo ali tinha piscina, ali tinha aquela praia, areias de Copacabana para o pessoal vir. Se tem alguém que fez mal para esse país, foi o presidente Dutra. Exatamente, acabou com o jogo. Não sei se foi ele ou a esposa dele, né? Que tem várias a história é grande. As histórias, né? Bom, para a gente finalizar, a câmera é sua. Olhe para dentro dos olhos aí dos nossos amigos petropolitanos e também de outras cidades, das cidades vizinhas que também acompanham aqui a TVC, e deixe seu recado para eles aí. Bom, Pablo, primeiramente quero te agradecer pelo convite aqui, poder estar conversando com seus telespectadores, e eu tenho o maior orgulho de ser petropolitano, de ser morador da Serra. Agradeço a todos aqueles que já estiveram comigo, que confiaram em mim no meu trabalho durante a Secretaria de Saúde. Foi um trabalho muito difícil e eu fiz como se estivesse cuidando do meu pai, da minha mãe, tentando levar o melhor para todos. Agradeço muito e muito obrigado. Pois é, o programa Orgulho de Ser Petropolitano dessa semana vai ficando por aqui, mas semana que vem temos muito mais. Vamos conhecer gente da gente que valoriza a nossa cidade, gente que valoriza a nossa gente, que valoriza a nossa terra, porque Petrópolis é a melhor cidade que nós temos e que a gente possa fazer dela cada vez melhor. Até o próximo programa. Fique com Deus. Até lá.
TVC, a TV do Correio da Manhã.